Vamos abrir nossa Bíblia na carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 2, versículos 11 ao 15. Tito, capítulo 2, versículos 11 ao 15. Diz-nos assim o texto sagrado: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens e ensinando-os para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos neste mundo de maneira sóbria, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, que se entregou a si mesmo por nós, para nos remir de toda a maldade e purificar para si um povo todo seu, consagrado às boas obras. Fala estas coisas, exorta e repreende com toda a autoridade, ninguém te menospreze. Vamos ler mais uma vez? Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, e ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos neste mundo de maneira sóbria, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, que se entregou a si mesmo por nós, para nos remir de toda a maldade e purificar para si um povo todo seu, consagrado às boas obras. Fala estas coisas, exorta e repreende com toda a autoridade, ninguém te menospreze. A graça de Deus sobre nós. Vamos falar todos juntos? A graça de Deus sobre nós. O que a graça de Deus traz para nós? Vamos orar. Eterno Deus, grandioso Pai, Deus em cuja presença estamos, como tua igreja, reunidos nessa noite. Glorificamos e bendizemos o teu nome, Senhor, e te exaltamos como temos feito desde o começo desse culto, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Obrigado, Senhor, por nos dar esse privilégio de poder te cultuar com a tua igreja. Te agradecemos também pela tua palavra bendita, santa, que, ó Deus, ela venha ao encontro do nosso coração, que seja o teu Santo Espírito e não esse pregador, que fale ao nosso coração nessa noite, sobre a tua graça, Senhor, a tua maravilhosa graça. Oramos assim, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém e amém. Na Bíblia há muitos significados para graça, e todos significados bons. Aliás, graça tem um sentido muito bom. Quando a gente passa em algum lugar, que estão distribuindo alguma coisa, e alguém diz assim, olha, vai lá que é de graça. Todo mundo se interessa, né? E entende-se que estão dando alguma coisa de graça, desde que seja alguma coisa muito boa, todos nós nos interessamos. Já disse aqui para os irmãos que eu gosto muito das feiras que há lá no AMB. Algumas eu tenho oportunidade de participar. E eu perco um tempão da minha visita lá às feiras, nas filas, procurando os brindes que eles dão de graça, né? De graça a gente gosta. A Bíblia fala de graça, e a graça, do sentido bíblico, também tem sempre esse sentido de coisas boas, de coisas alegres. A Bíblia fala, por exemplo, lá em Atos, capítulo 2, que o povo de Deus caiu na graça do povo, coisa boa. Mas quando nos referimos a essa graça vinda de Deus, de modo geral, sempre dizemos assim, que graça é um favor imerecido. Algo que nós não merecíamos receber, algo muito bom, mas mesmo assim recebemos. Eu não sei se aconteceu com você, já isso comigo já aconteceu algumas vezes, independentemente do nosso relacionamento com Deus, quando alguém é muito bom para nós, até nos presenteia e a gente fica meio sem graça por achar que não merece aquilo. Mas mesmo sem merecer, alguém vem lá
e nos dá um presente, faz um elogio ou alguma coisa assim. Mas graça é sempre algo positivo. A graça, no sentido bíblico, aponta para o amor de Deus para nós. Se há algo que a Bíblia fala, desde Gênesis ao Apocalipse, é sobre o amor de Deus por nós. A começar pela criação. A Bíblia nos diz que Deus nos criou por amor. E entendo, e a gente só pode entender que Deus de fato nos criou por nos amar, por querer o nosso bem. Que Deus nos criou e quantos problemas causamos para Deus. E mesmo sabendo de todos esses problemas que aconteceriam, porque Deus é onipresente, onisciente, onipotente, Deus nos criou para nos amar. No mundo, o ofensor é que tem que se aproximar do ofendido. Geralmente, quando temos um problema de relacionamento, e alguém vem conversar conosco a respeito daquela situação, um ou outro diz assim, olha, ele é que tem que me pedir perdão, ela é que tem que me pedir perdão, porque foi ele ou ela quem me ofendeu. A graça, no sentido bíblico, inverte isso. A graça é o ofendido, que no caso é Deus, que se dirige a nós, pecadores, que o ofendemos com toda uma vida ruim, contra a vontade de Deus. Paulo instrui Tito em várias exortações. Se você ler aí o capítulo 2, desde o comecinho, apesar de ser um livro muito curto, 3 capítulos. Outro dia eu desafiei os irmãos aqui a lerem Marcos. Eu disse que Marcos dá para se ler em 1h30. Alguém fez o teste? Dei para comprovar e dei para não comprovar, né? Poxa vida, eu gostaria... Pastor, não foi 1h30 não, pastor. Foi 1h33. Poxa vida. Marcos, aliás, Tito, você lê em 10 minutos. 15 minutos. Mas é muito rico. E no comecinho do capítulo 2, o apóstolo Paulo, que está instruindo o jovem pastor Tito, faz uma série de exortações para as ovelhas de Tito, para os crentes que Tito dirigia, e ele apresenta para fundo dessas exortações, para manter essas exortações, ele apresenta motivos, e o motivo que ele apresenta é a graça de Deus, uma graça de Deus que faz diferença na nossa vida, uma graça de Deus que transforma a nossa vida, uma graça de Deus que muda a nossa situação diante de Deus e também diante dos homens. Que diferença a graça de Deus nos faz, que diferença esse favor imerecido de Deus por nós nos faz. Primeiro, pela graça recebemos a salvação. Vamos repetir todos juntos? Pela graça recebemos a salvação. Quem aqui acha que merecia ser salvo por Deus, levante a mão. Minha irmã levantou a mão. Eu não sei, mas eu não merecia. Aliás, não mereço. E posso afirmar à luz da Bíblia que nem a irmã que levantou a mão merecia. Talvez eu tenha entendido a pergunta. Porque nós ofendemos a Deus com os nossos erros, com os nossos pecados, com as nossas maldades. Mas mesmo assim Deus quer nos salvar. Hoje pela manhã, sei que é um assunto polêmico, estudamos com os jovens sobre a morte de João Batista. A filha de Herodias teve a chance de ter muitos recursos e poder na sua mão. A Bíblia narra a história lá em Mateus capítulo 14, que a sua filha, que alguns chamam de Salomé, dançou na frente de Herodes, e Herodes já devia estar lá
bastante alterado. E ele disse para ela: você pode me pedir o que você quiser que eu te dou. Se alguém que tivesse muito dinheiro, muito poder, te dissesse isso, o que você pediria? Um Honda Civic. Só um Honda Fit. Vai pegar o do pastor Jesus, aí vai ler. Sabe o que ela pediu? A cabeça de João Batista, numa bandeja de prata. E eu disse isso para os jovens. Isso mostra o quanto nós somos ruins, pecadores. Há uma maldade intrínseca no coração da humanidade. Por isso que, mesmo que haja as polêmicas, não duvido nada que um menino de 13 anos seja capaz de matar uma família. Não estou dizendo que aquele menino especificamente matou. Até pouco tempo atrás nós discutimos aí severamente a redução da maioridade penal. Por quê? Porque os menores eram bonzinhos? Eram ruins. Talvez haja uma distinção por conta do perfil que foi levantado do garoto. E vamos orar para que a justiça seja feita e a verdade seja esclarecida. A Bíblia diz que Deus nos salva pela sua graça, manifestando a sua salvação a todos os homens, salvando-nos do quê? Salvando-nos não de outra coisa, senão da perdição eterna. Somos pecadores, e o resultado do pecado, indiferentemente de quaisquer pessoas que sejam, a Bíblia assim declara, é a perdição eterna. Não há escapatória, não há branco, não há negro, não há gordo, não há magro, não há rico, não há pobre, não há chinês, não há brasileiro, não há baiano. Pecador, condenado à perdição eterna. Mas a graça de Deus, esse favor imerecido, venha ao encontro de nós, através de Jesus, o nosso Salvador, dando oportunidade a todos os homens. A Bíblia diz, todos os homens da salvação em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Não é alguns. Ou não são alguns, melhor dizendo. Quando a gente chegar nos céus, espero que todos nós cheguemos, nós vamos ter muitas surpresas. Vai ter gente que a gente vai topar lá nos céus, andando lá, passeando pelo rio de Deus, como acabamos de cantar, e vai se esbarrar, desculpa, você aqui? Não. O problema é se a pessoa disser isso de nós também. A minha surpresa é ver você. Salvação, a graça de Deus nos dá a salvação a todos os homens, porque nós estávamos fadados, ou estamos fadados, à perdição eterna. Mas o ofendido, contra quem nós pecamos, contra quem nós erramos, é que vem ao encontro do pecador ou do ofensor. Ele não deseja o mal, por mais que o próprio Deus tenha estabelecido regras, leis, e uma delas diz, a alma que pecar, essa também morrerá. Deus vem juntamente com a graça, através de Jesus, nos dar a oportunidade de nos livrar da perdição eterna. Deus não é como nós. Nós às vezes desejamos o mal do nosso ofensor. Aquilo que eu disse aqui outro dia, né? Agimos às vezes como crianças. Quando sabemos que alguém se deu mal, e se nós não gostamos desse alguém principalmente, dizemos, bem feito. Me lembro agora de um rapaz, com quem eu trabalhava nos idos de 1993, alguma coisa assim. E teve um corte lá na empresa. E foi chamado ao departamento pessoal. E aí ele foi demitido. Mas ele voltou, o pessoal falou, o que aconteceu? Eu fui demitido. Coisa chata. Mas não fui sozinho não, também está chamando fulano.
Deus não é assim. Deus não deseja o nosso mal. Deus expressa a sua graça, o seu favor imerecido a nós. Deus expressa a sua salvação. Diz a Bíblia, porque pela graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Interessante, que às vezes são as pessoas que estão mais decaídas moralmente, eticamente, que chegam lá no fundo do poço, que conseguem vislumbrar a graça de Deus. Não sei, parece que é um mistério quando a Bíblia diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça. A maioria de nós, eu digo a maioria de nós, e às vezes me incluo nisso, se considera bom, justo. Quem de nós em algum momento da vida não disse assim: olha, eu não roubo, não mato, não fumo, não falo mal de ninguém, sou bom. Ai de nós, se não for a graça de Jesus. Amém, irmãos? Segundo, a graça nos ensina um novo modo de vida. Vamos repetir? A graça nos ensina um novo modo de vida. A graça de Deus nos ensina, diz o versículo 12, que a graça de Deus nos ensina para que, renunciando às impiedades e às paixões mundanas, vivamos neste mundo de maneira sóbria, justa e piedosa. Quem não sabe precisa aprender. Não é? Por que nós vamos à escola? Por que nós estudamos caminho suave? Quem estudou aqui caminho suave? Aprender A, B, C, D. O A não lembro o que era. O G eu lembro que era de gato. Parecia a figurinha do gato. A de abelha. B de bola. D era de dado. Eu me lembro. A gente vai para a escola para aprender. Por que a gente vai aprender? Porque a gente não sabia. Deus tem essa didática conosco, a graça de Deus tem essa didática de nos ensinar, de nos trazer uma nova compreensão, entendimento. A Bíblia diz lá no Antigo Testamento, um dos profetas afirma, Deus afirma através de um dos profetas: o meu povo perece porque não tem ou falta-lhe entendimento. Em outras palavras, conhecimento. São ignorantes. Ninguém gosta de ser chamado de ignorante. Por mais que às vezes alguns mereçam. Mas ignorante não é um xingamento. Ignorante é aquele que não sabe, que não conhece. Vem do latim ignomia. Você ouviu no dicionário. A graça de Deus nos traz uma nova compreensão para entendermos como de fato é a vida e como devemos andar nela. E percebemos as coisas que estão ao nosso redor, e percebemos o que nos é bom e aquilo que não nos é bom. A graça de Deus nos ensina que existe aí no mundo afora, longe dos caminhos de Deus, um estilo de vida ímpia e pecaminosa. E um estilo de vida ímpia, ou ímpio e pecaminoso, nos afasta de Deus. E não é essa a vontade de Deus para conosco. Ele nos traz Jesus justamente para nos aproximar dele. Romanos capítulo 5 vai dizer que somos reconciliados com Deus através de Jesus. O que é reconciliar? É reaproximar. Como diriam os antigos do começo do século XX, apropinquar-se. Apropinque-se. O pecado não.
nos afasta de Deus, mas a graça de Deus nos dá o entendimento que existe uma vida ímpia e pecaminosa que nos afasta de Deus. Por isso, no versículo 12, a graça de Deus nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões do mundo. É preciso renúncia. Sabe o que é renúncia? É a capacidade de dizer não. De onde veio isso? Certa ocasião, algumas pessoas se dispuseram a seguir Jesus. E Jesus fez a seguinte proposta: querem me seguir? Primeiro passo: negue-se a si mesmo. Renuncie a si mesmo. Segundo passo: tome a tua cruz. E terceiro passo: siga-me. A Bíblia deixa claro que para a graça de Deus fazer efeito na nossa vida é preciso posicionamento diante das coisas que estão aí no mundo. Renunciar ao pecado. É preciso dizer não às paixões mundanas. Há um entendimento hoje, uma tentativa de entendimento, que é possível viver uma vida com Deus, ao mesmo tempo que desfruta das coisas do mundo. Quando digo coisas do mundo, coisas pecaminosas. Outro dia alguém disse para mim que são os devotos de São Raimundo. Um pé na igreja e outro no mundo. Gostei desse negócio. Renunciar ao que traz pecado, ao que é ruim, ao que é prejudicial, ao que é maldoso. Antes, quando vivemos da graça e percebemos a graça e temos entendimento da palavra de Deus, da vontade de Deus, nós passamos a viver uma nova vida. Diz o versículo 2, vivamos nesse mundo de maneira sóbria. Opa, negócio interessante. Sobriedade. Então não se admite na vida do crente quaisquer coisas que sejam capazes de tirar a sua sobriedade. Está respondida a pergunta por que nós combatemos vícios? Que os vícios, de modo geral, nos tiram a sobriedade. De maneira justa. O que é viver de uma maneira justa? É querer as coisas certas. Facinho. É ou não é, irmãos? Viver esse mundo de maneira certa. Complicado. Mas é isso que a Bíblia, que a graça de Deus nos dá capacidade. E piamente. Piamente tem o sentido religioso. De valorizar essa proximidade com Deus. Mas piamente também tem esse respeito ao sofrimento do outro. Que parece que aos poucos vai sendo tirado de nós. Comentei outro dia, aliás, hoje pela manhã com os jovens, que é muito comum a gente estar lá assistindo um jornal, um programa, e aparece lá falando, olha, e mais 4 pessoas foram mortas na Zona Norte e tal, negócio trágico, pessoas chorando, e aí fecha, agora vamos falar do Corinthians. Como se fossem duas coisas iguais. A gente não se toca mais com o sofrimento alheio. No Fantástico, abre parênteses. Está aparecendo um quadro muito interessante. O quadro se chama Fazer o Quê? E coloca lá algumas situações, fictícias, claro, e fica esperando a reação das pessoas. E a maioria das pessoas vem lá uma situação, uma agressão, uma briga, ou alguém humilhando o outro,
finge que não é com ele e vai embora. Faz como o sacerdote lá, na parábola de Jesus, ou o levita. São poucos os bons samaritanos que se preocupam com o sofrimento alheio. Deus abre os nossos olhos para a gente entender, irmãos, esse mundo é um mundo de ilusão, as pessoas estão sofrendo, as pessoas estão clamando, as pessoas estão com as suas vidas destruídas, e nós que temos o poder de Deus nas nossas mãos, porque somos a igreja de Jesus, precisamos levar esse poder a essas pessoas. Mas estamos às vezes tão preocupados em cuidar de nós mesmos, cumprindo o que a Bíblia diz. Quando Paulo diz a Timóteo que no fim dos tempos haveriam homens que fariam do seu Deus o seu ventre. A graça de Deus não. A graça de Deus, quando nos impacta, abre os nossos olhos para percebermos, opa, eu tenho que ter uma vida com Deus séria, e há pessoas ao meu redor que eu posso ser instrumento de Deus para abençoá-las. A graça nos ensina um novo modo de vida. E finalmente, irmãos, a graça nos preenche de esperança. Vamos repetir? A graça nos preenche de esperança. Deus nos leva para um olhar, entender as coisas que estão ao nosso redor. Mas Ele nos aponta lá para frente também. Diz o versículo 13. Aguardando a bendita esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Quem é esse Cristo Jesus? É aquele que se entregou a si mesmo por nós, para nos remir de toda maldade e purificar para si um povo todo seu, consagrado às boas obras. Esperança é olhar adiante com excelentes expectativas. Nunca associamos a palavra ou o sentimento esperança a coisas ruins. Se você disser assim, eu tenho esperança que fulano seja castigado, você tem outro sentimento, pode ser vingança, pode ser outra coisa, mas não é esperança. Esperança é positiva, é coisa boa. Alguns aconselham assim, nunca tenha uma sogra cujo nome seja Esperança. Maldade. A piadinha diz que a esperança é a última que morre, né? Maldade. Todas as mulheres que dizem isso um dia vão ser sogras também, né? Aí vão queimar a língua, né? Esperança é olhar para frente com excelentes expectativas. E o crente em Jesus, que é atingido pela graça de Jesus, não tem outra expectativa melhor na sua vida que não esta, a de estar face a face com Cristo Jesus. Amém, irmãos? Tem um hino, cantor cristão, a gente canta comumente em velórios. E tem uma estrofe que diz assim, quando lá no céu chegar, hei de ver os meus irmãos, mais primeiros que os irmãos, quando ali no céu chegar, meu Jesus é quem eu mais anseio ver. E o coro diz assim, hei de ver meu Redentor, hei de ver meu Redentor, redimido junto a Ele eu hei de estar. Esse desejo, essa vontade, essa esperança de estar com Deus, de estar com Jesus. E é essa esperança, irmãos, de estar com Deus, de estar com Jesus, que nos move. Que faz a gente olhar para esse mundo terrível, que acontecem tantas coisas horríveis que nos chocam, que nos machucam, que nos magoam, e a gente pensar assim, olha, tudo isso é passageiro. Porque um dia, eu estarei com o meu Redentor, o meu Salvador, o meu Cristo Jesus. Amém? O salmista vai dizer isso. Eu sei que o meu Redentor vive. Os Salmos ou Eclesiastes? Me ajudem. Acho que é Jó. Verdade, Jó. Então, irmãos,
É essa esperança que move o nosso coração, é essa esperança que preenche o nosso coração, um vazio que há nas pessoas hoje, que não tem expectativas. A esperança de estar com o nosso Salvador. Eu sei que cada um de nós aqui ainda tem muitos sonhos, muitos projetos, muitas vontades. E como a gente diz, quando a pessoa faz aniversário, a gente diz de coração que todos os seus sonhos se realizem. Eu ainda tenho muitos sonhos, mas nenhum deles, e nenhum dos seus, pode ser maior do que essa vontade de estar ao lado de Jesus. A esperança, bendita esperança, e o aparecimento da glória do nosso grande Deus. Aí Paulo diz para Tito, olha, fala essas coisas. Exorta e repreende com autoridade. Ninguém te menospreze. Nos versículos anteriores, a Bíblia instrui Tito a falar aos mais velhos, a falar às mulheres mais velhas, a falar às mulheres mais novas, a falar aos maridos, a falar aos jovens, a falar para os servos, a falar para os senhores, uma série de exortações. Eu gostaria que você lesse o capítulo 2 de Tito quando chegasse em casa hoje. E Paulo diz, faça essas exortações com base na graça de Deus. A graça de Deus tem feito diferença na nossa vida, irmãos. Nos sentimos alvos da salvação gratuita e imerecida de Deus. Tem algumas seitas aí que dizem que a gente não pode ter certeza da salvação, que é só Deus que sabe, que só no último dia que a pessoa vai saber. Ledo engano. Deus nos dá esse poder de saber, sim, não por méritos nossos e não por capacidades nossas, mas no mérito de Jesus. Jesus vai dizer lá ao ladrão da cruz que se arrepende, quando ele diz, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Imediatamente a resposta de Jesus, mesmo sofrendo aquelas fortes dores, diz, verdadeiramente te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Jesus deu essa certeza a ele, como deu a nós. Podemos e devemos ter essa certeza, porque a graça de Cristo nos traz salvação. A graça de Cristo também nos traz uma nova vida, uma vida que nós compreendemos a vontade de Deus para nós, e temos como desejo ardente do nosso coração, dizer assim, Senhor, que a tua vontade seja feita na minha vida, e não a minha. Renúncia. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Você já perguntou para Deus? A maioria das respostas, não precisa ser nada enigmático, de ser um anjo e tal. Está aqui. Palavra de Deus. Reveladas a nós. E a graça de Cristo nos traz esperança. Olha, irmãos. Um dia vai acontecer de que estará lá o seu e o meu corpo inertes perante as pessoas. E particularmente gostaria, isso não vai fazer diferença nenhuma, porque eu não vou estar mais lá, mas que a pregação fosse lá em Apocalipse 21, quando diz, os novos céus e nova terra. E eis que tudo se fez novo. Não há mais choro, mais morte, não há mais tristeza. E Deus enxugará dos seus olhos
toda lágrima. Ah, meu Deus. Como vai ser bom estar lá nos céus com Jesus. Como eu gosto de brincar, só duas coisas que não vão ter no céu que eu gostaria que estivesse. Uma igreja batista, porque eu amo a igreja batista. Sou batista por opção. E casamento, fui casar novamente com a Márcia. Eu não sei, possivelmente ela não tem esse desejo. É bem provável. Ela já está pagando os pecados agora, né? Brincadeiras. Esperança de estar com Cristo, com Jesus. A gente não vai se preocupar com amanhã. A gente não vai ouvir notícias tristes como essas que ouvimos. A gente vai estar gozando a esperança de Jesus na nossa vida. A graça de Jesus está na sua vida, meu irmão, minha irmã. Essa coisa boa de Deus. Ser crente, irmãos, não é fácil. Dizem que os crentes, alguns engordam bastante porque são obrigados a engolir cobras, ratos e lagartos. Mas quando a gente sabe que a graça de Jesus está sobre nós, que tem como recompensa final salvação eterna, a gente não larga isso por nada, irmãos. A gente sofre, a gente chora, a gente apanha. Como houve muitos casos da história, e creio que ainda haverão, a gente morre. Mas a graça de Jesus nos sustenta, porque ela faz e fez mudança na nossa vida. Vamos ficar em pé, vamos orar e encerrar o culto da noite. Enquanto eu oro, eu gostaria de fazer um apelo a você. Um apelo que você pensasse seriamente sobre a graça de Deus, a graça de Jesus na sua vida, na vida da sua igreja, do seu povo. Que diferença ela tem feito, ou que ainda poderia fazer. Pense nisso. Obrigado, Senhor. Obrigado por esta noite, que mais uma vez tivemos a oportunidade de estar na Tua presença com os nossos irmãos para Te adorar, para cantar louvores ao Teu nome, Senhor. E fizemos isso, ó Pai, apesar de todas as nossas limitações, de todo o nosso coração. Obrigado a Deus por ouvir as nossas orações nos méritos de Jesus, o nosso Salvador. Obrigado pelos nossos irmãos e irmãs, a família do Senhor que temos. Obrigado, Senhor. E muito especialmente obrigado pela Tua palavra, que através do Teu Santo Espírito, ó Pai, falou conosco, porque a Tua palavra não volta vazia. Senhor, obrigado pela Tua graça, esse favor imerecido a nós. Ó Deus, talvez as pessoas não nos conheçam, mas nós nos conhecemos. Sabemos o que se passa na nossa mente, no nosso coração. E sinceramente, ó Deus, quando entendemos isso, percebemos que não merecemos nada de bom do Senhor, mas a Tua graça é derramada sobre nós, nos redime dos pecados, da perdição, e nos traz a salvação, nos traz uma nova vida, e traz essa esperança que só aqueles que se entregam a Jesus, o nosso Salvador, têm. Se nessa noite, ó Deus, alguém que ainda não fez isso, que seja a noite oportuna. E nós, ó Pai, que já fizemos isso, se por algum motivo a Tua graça não tem tido efeito na nossa vida, nos ajuda, Senhor, nos purifica para Ti mesmo, como diz a Tua palavra aqui em Tito, que o Senhor está preparando um povo especial, todo seu, ó Pai, e que esse povo
seja o meu povo, seja o nosso povo, seja o povo dos meus irmãos que estão aqui. Agradecidos oramos, em nome de Jesus, amém.